Na terça-feira, a Polícia Federal lançou uma operação focada em suspeitas de fraude durante a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro em 2018. Na época, as Forças Armadas foram às ruas participar de ações de combate ao crime sob comando do general Walter Braga Neto. O foco das investigações da Polícia Federal é a aquisição de coletes balísticos de uma empresa dos Estados Unidos. E como revelou uma reportagem do Globo na quarta-feira, 2 coronéis da reserva são acusados de direcionar a compra de mais de 9 mil coletes. Na operação da terça, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, e o sigilo telefônico de Braga Neto foi quebrado. O militar, que tem sido cotado como provável candidato à Prefeitura do Rio no ano que vem, negou as acusações. O inquérito já reúne um farto material de conversas entre os principais suspeitos, e aí são lobistas, donos de empresas, militares, citando proximidade com Braga Neto. Isso quando da intervenção federal no Rio em 2018 e depois até em 2020, já com o general no cargo de ministro da Casa Civil do então presidente Bolsonaro. O Ao Ponto dessa quinta-feira conta os detalhes das investigações sobre a possível fraude na intervenção federal do Rio de Janeiro e qual a ligação desse caso com o inquérito sobre a morte do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, em 2021. Quem explica os detalhes é o repórter especial Rafael Soares, da Editoria Rio, que teve acesso a documentos da Polícia Federal, incluindo diálogos, contratos e muitas assinaturas. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 14 de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Rafael Soares, bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez. Na última terça-feira, o general Walter Braga Neto esteve no centro dos holofotes por causa de uma operação da Polícia Federal que apura aquela suspeita de superfaturamento em compras realizadas durante a intervenção federal na segurança do Rio, que foi comandada por ele, Braga Neto. Além do general, tem outros militares aí no foco dessa investigação, né? Pelo menos 2 coronéis da reserva, que seriam os operadores do esquema. Quem são eles? Isso. O que chama a atenção nessa investigação, que ainda está em curso, ainda falta esclarecer muita coisa, essa foi uma operação ainda embrionária, né, para coleta de provas, é que justamente haviam militares dos 2 lados do balcão, né, tanto trabalhando para a empresa, que fez essa compra de coletes balísticos investigada, né, que teve sobrepreço, quanto no Gabinete de Intervenção Federal, que, aliás, agora finalmente passa a ser alvo de um escrutínio maior por parte das autoridades, né, da PF e do poder público. Como é que essa investigação, o que basicamente essa investigação descobriu? Que esses militares, né, que são 2 coronéis da reserva, que atuavam, né, trabalhavam até informalmente para essa empresa, uma empresa americana chamada CTU Security, eles teriam engendrado e fabricado essa fraude nessa licitação, direcionado esse processo de compra para que a empresa que ganhasse fosse a empresa deles e os coletes, né, que a intervenção iria comprar fossem justamente os coletes com as especificações que essa empresa teria. Então, até agora, né, a maior quantidade de provas coletadas pela Polícia Federal diz respeito a esses 2 coronéis, que são o coronel da reserva da Aeronáutica, Glaucio Guerra. Esse é um militar que mora nos Estados Unidos desde 2013, inclusive ele passou para a reserva em 2016 numa função, né, já morando lá fora, e a partir de então foi para o outro lado do balcão, passou a atuar fazendo intermediações com empresas que tinham contrato com a administração pública. E o outro coronel é o coronel da reserva do Exército, Diógenes Dantas Filho. Esse coronel, ele atuava, segundo a investigação da PF, também como um lobista, né? Ele se aproveitava dos contatos que ele havia feito ao longo da carreira dele no Exército. Ele teve uma carreira que ele passou por postos importantes na
na administração do Exército, trabalhou inclusive subordinado à presidência da República, e, segundo a investigação, ele usava esses contatos para conseguir direcionar a compra para a empresa que ele estava representando, nesse caso, a CTU. Agora, Rafael, a origem dessa investigação é um tanto quanto curiosa. A partir da apreensão do celular do coronel Glaucio Guerra em agosto de 2022 pelas autoridades dos Estados Unidos, o que os americanos estavam investigando e como é que eles esbarraram nos militares brasileiros? Então, na verdade, o Glaucio, ele não era um alvo de investigação dos Estados Unidos. Ele passa a ser por conta da CTU, dessa empresa, que estava sendo investigada lá por ligação com a execução do presidente do Haiti em 2021. Os assassinos chegaram em vários carros e usaram um alto-falante para anunciar o disfarce. Essa é uma operação do DEA. O DEA é o Departamento de Combate a Drogas dos Estados Unidos. Um morador registrou a ação. Jovenel Moïse comandava um governo turbulento. Venceu o primeiro turno das eleições em 2015, que acabaram anuladas após acusações de fraude. Um governo interino assumiu até que um novo pleito fosse realizado no ano seguinte. Moïse venceu e assumiu em 2017. A investigação desse crime apontou para a participação dessa empresa, né, da CTU, no fornecimento da logística militar, né, do crime. E, a partir de então, pessoas ligadas à empresa passaram a ser investigadas nos Estados Unidos. E aí acabaram descobrindo que esse coronel, o Glaucio, que morava lá, que ainda mora lá, inclusive, tinha ligações com a empresa. Apesar dele não ser funcionário, não estar na folha de pagamento da empresa, ele colaborava com a empresa, assinava documentos pela empresa, e aí, portanto, ele passou a ser um dos alvos dessa investigação americana, que acabou chegando à apreensão do celular dele num aeroporto em Virgínia. Quando ele estava saindo do país, fizeram uma busca e acabaram apreendendo o aparelho dele. As autoridades americanas reportaram esse fato à Polícia Federal aqui no Brasil, que na época, né, já tinha uma investigação, essa investigação sobre a compra, né, dos coletes já estava em andamento, mas ainda era muito, muito embrionária, porque a partir do momento em que a CTU passou a ser investigada, as autoridades americanas entraram em contato com a Polícia Federal para dizer, olha, essa empresa tem contratos com a administração pública brasileira, é importante vocês darem uma olhada nisso. Então, assim, já havia o conhecimento de que a CTU era um alvo de investigação. E aí, a PF aqui do Brasil demonstrou interesse em ter acesso às conversas extraídas do aparelho, o que de fato aconteceu. Então, a investigação começa a partir das conversas do celular desse coronel da reserva da Aeronáutica, que mostraram contatos dele, né, com uma série de representantes e ex-representantes do poder público e das Forças Armadas do Brasil. Bom, a licitação, como a gente está explicando, era para a compra desses coletes balísticos, né, Rafa? Segundo os investigadores, que irregularidades foram encontradas nesse processo todo? Teve sobrepreço? É interessante comentar, enfim, esse processo administrativo da compra, né, fora da questão criminal. Essa licitação, essa compra foi feita sem licitação, né? Assim como a maior parte das compras feitas pela intervenção, na época, né? O então general Walter Braga Neto fez essa consulta ao TCU e o TCU liberou que isso acontecesse, né? Que compras pudessem ser feitas de forma emergencial, sem licitação, pelo Gabinete de Intervenção Federal, e essa foi uma dessas. Essa compra tem uma questão já estranha, né? Que ela ela aparece no DO, né? No dia 31 de dezembro, o último dia da intervenção. A intervenção acabaria no dia seguinte, o prazo da intervenção acabaria no dia seguinte, e ela, enfim, passou a ser, né, depois do final da intervenção, essa compra passou a ser analisada pelo poder público, pelas entidades que fazem esse controle, tanto internas, né, da intervenção federal, quanto externas do TCU,
e ela acabou sendo suspensa nesse mesmo ano de 2019 por conta de irregularidades. Quais são essas irregularidades? A primeira delas é a não realização ou a realização que não foi, enfim, não acabou sendo realizada de uma visita técnica para apresentação de amostra dos coletes, né? Foram representantes do Exército, até da Polícia Civil do Rio, foram para os Estados Unidos, na sede da empresa, buscar coletes para que eles pudessem ser testados aqui no Brasil. E quando eles chegaram lá, pagos pelo governo brasileiro, a empresa não forneceu, dizendo que não tinha colete para fornecer porque o governo americano teria pedido colete para uma missão no Afeganistão. Esse já foi o primeiro problema, né, nessa compra. E alguns meses, aconteceu ainda no primeiro semestre de 2019. E alguns meses depois, houve a pá de cal na compra, que foi uma denúncia de uma outra empresa americana, que seria a fornecedora original dos coletes, né? Essa empresa, CTU, seria uma intermediária, ela forneceria os coletes produzidos por uma outra empresa. Essa empresa entrou em contato com o Gabinete de Intervenção Federal, dizendo: olha, essa empresa que vocês contrataram não tem autorização para vender meus coletes, a gente não faz negócio com eles, e eles entregaram para vocês uma documentação falsificada. Eu nunca assinei nenhum contrato com essa empresa, e se eles apresentaram algum contrato com a minha assinatura, esse contrato foi falsificado. E diante disso, na época, o Gabinete de Intervenção Federal suspendeu o contrato e mandou que o valor de quase 40 milhões de reais fosse estornado, o que de fato foi, né? Então, assim, essa compra, desde 2019, ela já se sabia que existiam irregularidades. A novidade é a parte criminal da história. São os contatos e como essa fraude foi engendrada, que até agora não havia sido apurado. E agora isso está sob apuração. Entrando nesse campo da apuração, o conteúdo do celular do Coronel Glaucio já indica que ele sabia do resultado da compra, ou seja, foi um edital direcionado pelo que indicam as investigações? Olha, tem várias mensagens que foram extraídas do celular dele que indicam que ele sabia que seria vencedor da licitação, tanto antes do anúncio, na verdade da concorrência, né, porque não houve uma licitação, tanto antes do anúncio oficial, que foi, né, a publicação no DO em 31 de dezembro, quanto antes de reuniões que ainda houve apresentação de propostas por outras empresas. Então, por exemplo, ele manda mensagens para o irmão dele e até para um dos financiadores da operação, que era o doleiro Fernando Baiano, que inclusive já foi alvo da Lava Jato no passado e está de novo. Inclusive essa operação, ela tem vários personagens que fizeram parte de escândalos da história recente do país. Mas, enfim, e ele avisa o Fernando Baiano que eles ganharam a licitação em meados de dezembro ainda. Na mesma semana, em dias posteriores, aconteceram reuniões do Gabinete de Intervenção Federal com empresas concorrentes que tinham outras propostas que, em tese, ainda seriam analisadas, e o Coronel Glaucio já sabia e já comemorava a vitória da proposta deles. Então fica claro que eles sabiam que sairiam vencedores. Ô, Rafael, deixa eu voltar nesse nome do Fernando Baiano, porque quando eu vi isso na reportagem, é aquela sensação de a volta dos que não foram, né? Já vimos esse nome, Fernando Baiano, que foi apontado como elo do MDB, especificamente do ex-deputado Eduardo Cunha, no esquema de desvios na Petrobras, preso no esquema da Lava Jato. O que Fernando Baiano tem a ver com o esquema de compra de colete balístico para o Gabinete de Intervenção no Rio de Janeiro? Sim, essa foi mais uma descoberta feita no celular do Coronel Glaucio, né? As mensagens que foram extraídas do celular indicam que o Fernando Baiano foi um dos investidores da operação, ou seja, uma das pessoas que teria colocado dinheiro para a produção dos coletes e que com a promessa de que dele receber um lucro sobressalente posteriormente. Se eu não me engano, seria algo em torno de $1 milhão.
Então, ele foi procurado pelo Glaucio, pelo coronel Glaucio, e pelo irmão do Glaucio, um ex-auditor fiscal chamado Glauco Guerra. Ele, enfim, também já envolvido em outros escândalos, outro personagem envolvido em outros escândalos, e ele foi procurado, assim como um outro personagem dessa investigação, para financiar a operação. São pessoas que teriam que colocar dinheiro esperando um lucro posterior com obviamente, a vitória na licitação. Então, assim, isso é interessante também para a gente analisar. Ele investe, em tese, porque já tem garantido um retorno. Então, ele foi buscar, o Glaucio vai buscar o Fernando Baiano como um investidor, como alguém que pudesse colocar dinheiro nessa operação visando o lucro no futuro, que só seria possível se essa concorrência fosse vencida por eles. Se não fosse, esse dinheiro investido iria para o ralo. E o que é mais irônico nessa história é que eles vencem a licitação e acabam não levando, porque depois o contrato é suspenso. E depois da suspensão do contrato, como você mencionou, a investigação menciona pagamentos a outros militares que atuaram para garantir a concretização da compra? Esse é um ponto interessante da investigação, que ainda é um pouco nebuloso, porque eles ainda, as mensagens ainda não têm todas as respostas, né, para as perguntas da PF ainda, mas é interessante porque a partir do momento em que o contrato é suspenso, ou melhor, a partir do momento em que existe uma suspeita deles, né, principalmente dos irmãos Glaucio e Glauco, de que esse contrato vai ser suspenso, eles dois começam uma operação para tentar resolver esse problema e tentar manter o contrato. E que operação é essa? Eles começam a tentar contato com uma série de servidores ou ex-servidores que poderiam, de alguma forma, ajudá-los a intermediar um contato ou com o Gabinete de Intervenção Federal, que ainda está funcionando, isso é importante mencionar, que ainda tem compra, ainda tem... ele parou de funcionar como um órgão de Estado, mas a parte administrativa / financeira da coisa ainda existe. E para tentar algum tipo de intermediação com esses personagens que pudessem liberar o contrato. E uma dessas pessoas, né, para quem, segundo a PF, com quem, segundo a PF, eles mantiveram contato, foi um general do Exército chamado Paulo Assis, que, segundo as mensagens, teria sido uma das pessoas que teriam intermediado essa denúncia ao Gabinete de Intervenção Federal, que gerou a suspensão do contrato. Os irmãos falam, olha, esse coronel aqui foi quem denunciou a gente. Vamos procurar esse general aqui foi quem denunciou a gente. Vamos entrar em contato com ele para ver como que a gente pode resolver esse imbróglio. E é a partir daí que aparecem conversas sobre oferecimento de vantagem, oferecimento de dinheiro, tanto para ele quanto para outros personagens, outros militares, para que essa situação fosse resolvida, para que o contrato fosse liberado. Essa ainda é uma parte, como eu falei, que ainda não se tem a confirmação, inclusive os mandados de busca, né? Ele foi alvo de mandado de busca, esse general, justamente para confirmar como teria sido essa operação e o que ele teria feito, o que ele teria intermediado, que tipo de reunião, de encontro ele teria intermediado para liberar o contrato para o grupo. O que já se sabe pelas conversas é que ele recebe, por meio de contrato de consultoria, um valor da CTU, né, dos irmãos. Então, assim, esse general que teria sido o pivô dessa suspensão, ele é contactado pelos irmãos e depois recebe um valor para intermediar essa solução para esse imbróglio que, enfim, não houve, né? A gente sabe até hoje que o contrato está suspenso, não houve uma mudança de decisão. Mas o que se sabe é que, de fato, esse general
passou a tentar trabalhar de alguma maneira para intermediar isso. A forma como isso foi feita são cenas do próximo capítulo. Aliás, Rafael, esse irmão do coronel Glaucio, o tal do Glauco Guerra, já tinha sido demitido da Receita Federal por suspeita de enriquecimento ilícito, né? Ele é um personagem, enfim, conhecido nesse âmbito de corrupção, pagamento de propina, desvio de dinheiro público. Ele já tinha sido demitido da Receita, se eu não me engano, em 2021, por conta de suspeita de enriquecimento ilícito, e também já foi preso durante a pandemia, durante a Operação Mercadores do Caos, por suspeita de desvio na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19. E a Polícia Federal prendeu aqui em Belém um empresário na Operação Mercadores do Caos. Glauco Guerra é suspeito de obter vantagens na compra emergencial de respiradores para o tratamento da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, a prisão foi informada à Justiça e o suspeito encaminhado para o sistema prisional. No total, 5 pessoas foram presas até agora. Então, assim, ele já é um personagem conhecido nesse meio. Ele atuava nesse meio de licitação, de compras públicas, de direcionamento de compras, já há algum tempo. Inclusive, o irmão dele, o coronel Glaucio, também já tinha sido investigado na época pela CPI da pandemia. Ele conversas dele com vendedores de vacinas e tal fizeram parte, né, da CPI da pandemia, mas acabou que a investigação não foi para frente. Agora, essa dupla retorna em outra licitação, em outra compra, com uma nova suspeita de favorecimento num processo, né, envolvendo dinheiro público e também envolvendo corrupção de agentes públicos, né, e nesse caso militares. Esse é um episódio daqueles do Ao Ponto que a gente tem que até que numerar os personagens, porque são muitos e cada um deles tem a sua especificidade, um caso deles também. A gente fala agora do segundo coronel da reserva que aparece na investigação, Diógenes Dantas Filho, que atuava como representante da empresa CTU no Brasil. Ele já é acusado de participar da formulação das especificações do edital, e quando o contrato foi fechado, ele teria recebido uma espécie de comissão também. Isso. O Diógenes, ele é um personagem que também aparece nas mensagens do coronel Glaucio, e a primeira menção a ele é como se fosse eles falam do coronel Diógenes como alguém que abriria portas para aquele grupo. E ele, em tese, segundo os irmãos, né, o Glaucio e o Glauco, ele teria influência sobre o gabinete de intervenção federal e ele podia intermediar com seus contatos lá dentro, para que a proposta do grupo fosse a proposta vencedora. E aí, enfim, ele é mencionado em conversas ao longo de mais ou menos uns 6 meses, né, desde antes da escolha, né, da CTU, né, como fornecedora, até um pouco depois, enfim, em conversas sobre o quanto o Diógenes tem influência dentro do Exército e depois do governo federal, porque posteriormente, em 2021, ele assumiu um cargo dentro da Petrobras. Então, existiu uma conversa em que eles falaram: olha, o Diógenes está na Petrobras, a Petrobras também é a nossa casa. Enfim, como se eles estivessem interessados também em processo de compras da estatal. Mas, basicamente, ele é investigado hoje por ter supostamente feito essa triangulação, né, entre os irmãos e o Gabinete de Intervenção Federal. Uma coisa que é interessante, que eu descobri ontem, lendo, né, o processo administrativo da compra, é que, além dele aparecer nas conversas, né, do celular, o nome dele, a assinatura dele também aparece no processo administrativo da compra. Ele participa presencialmente e assina a lista de presença das reuniões públicas para apresentação de propostas pelas empresas. E ele assina como representante da CTU
Então ele foi nessas reuniões no Gabinete de Intervenção Federal para participar e para, enfim, fazer um lobby pela CTU nessas reuniões. E, posteriormente, a gente sabe pelas conversas que ele teria contato, né, com 2 generais, né, o Paulo Roberto de Oliveira e o Laélio Soares de Andrade, que tinham cargos importantes no Gabinete de Intervenção Federal, e também que depois da aquisição, né, ser em tese sacramentada, né, da escolha da CTU ser sacramentada, existe nas conversas a menção a um contrato de consultoria com o Diógenes, em que ele receberia exatamente o valor de 1% do contrato. O que chamou a atenção dos investigadores, né, da Polícia Federal, porque é um valor muito alto de consultoria. Seriam quase R$400 mil. E assim, até agora não se sabe o que aconteceu com esse dinheiro, se de fato ele recebeu ou não. O que se sabe é que de fato existiu esse contrato de consultoria entre o coronel Diógenes e a CTU, por conta dessa atuação dele, desse meio de campo feito por ele para facilitar a escolha da CTU como fornecedora. E o que ele teria feito, né, para a CTU ser escolhida? Segundo a PF, ele teria batido com militares do Gabinete de Intervenção Federal as especificações do colete. Ou seja, o edital teria exatamente as mesmas especificações do colete que a CTU vendia e, por isso, ela deveria ser a empresa escolhida, né? Essa é a linha da Polícia Federal. Rafael, e os outros militares mencionados nessas conversas? Tem pelo menos 2 generais. O general Paulo Roberto de Oliveira, que era secretário da Intervenção Federal, ele é mencionado nessas conversas como aquela figura que teria pedido dinheiro, né, para tentar retomar o contrato quando ele foi suspenso. E o general Laélio Soares de Andrade, que era o secretário de administração do Gabinete de Intervenção Federal. Ele não é citado diretamente numa irregularidade, mas é um personagem que eles dizem que podem tentar influenciar e tal. Esses outros militares também são investigados? Sim, os 2 são citados como 2 pessoas que poderiam ser os interlocutores do Diógenes dentro do Gabinete de Intervenção Federal. Inclusive, o nome deles é citado nas conversas, assim, como as pessoas que foram procuradas pelo Diógenes para que a CTU, né, vencesse o processo. E eles, obviamente, são alvo da investigação atualmente. A investigação, e agora isso é importante pontuar, né? Em que momento da investigação a Polícia Federal está e por que, por exemplo, não houve ainda uma denúncia, por que não há um processo judicial, por que ainda não tem réus. Justamente essa é a parte que falta esclarecer. Essa questão de quem recebeu, quem pagou, o que foi pago e como isso foi feito. Essa parte ainda não está esclarecida. Pelas conversas que foram extraídas do celular do coronel Glaucio, houve sim oferecimento de vantagem a agentes públicos e a militares do Gabinete de Intervenção Federal. Isso é mencionado corriqueiramente em várias conversas, inclusive como parte do valor que ia ser dividido entre os participantes da operação. Tem que deixar uma parte aqui para o nosso custo que a gente prometeu pagar. Só que ainda falta entender o que foi isso. Que pagamento foi esse? Quem foi pago? Qual autoridade recebeu e ajudou a direcionar a licitação? Isso ainda é um mistério. Isso ainda a investigação não tem ainda essas respostas. Essa foi a primeira fase de busca de coleta de provas, é o que eu falei no início, né? A investigação ainda busca mais elementos para que possa separar o joio do trigo e para que o Ministério Público Federal possa oferecer uma denúncia à Justiça e as pessoas que cometeram crimes possam responder. Então,
o que falta ser respondido ainda é quem recebeu dinheiro para atuar a favor dessa empresa. Quem, dentro do gabinete de intervenção federal, participou disso? Isso ainda não foi respondido. Rafael, para a gente concluir aqui a nossa conversa, o que dizem os acusados? O general Braga Neto, por exemplo, ele nega irregularidades, diz que o contrato foi suspenso pelo gabinete e que não tem nada a dever à justiça e os demais. Só para pontuar a questão do Braga Neto. O Braga Neto não foi alvo de nenhum mandado dos 16, né, mandados de busca expedidos pela Justiça Federal e cumpridos ontem. Ele é, assim como outros generais do Gabinete de Intervenção Federal, um dos alvos da investigação, uma das pessoas que tá sendo investigada para entender exatamente a participação dele especificamente nessa compra e também em outras compras que a investigação avaliou como suspeitas. Tem algumas outras compras que estão também na mira da PF, que devem ser alvo de futuras operações e futuras investigações, mas o Braga Neto ontem não foi alvo de mandado de busca, né? O que a PF espera é que, com a quebra de sigilo telefônico dele, eles consigam entender exatamente onde ele estava enquanto essa negociação era feita. Se ele de fato tinha contato com essas pessoas, com esses coronéis, se ele manteve contato depois, e se ele de fato foi procurado e atuou de alguma maneira para, depois que o contrato foi suspenso, para tentar fazer com que o contrato fosse válido novamente nessa operação que foi engendrada aí pelos irmãos. Eles, inclusive, dizem que chegaram a procurar o Braga Neto. Ele é citado em mensagens como uma das pessoas que eles teriam procurado para liberar a compra. O Braga Neto já se manifestou, né, oficialmente, enfim, disse que a maior prova de que não houve, né, corrupção é a suspensão do contrato, e que, eu repito, foi uma medida administrativa, né, que foi tomada por irregularidades formais no contrato e não, em tese, por indício de crime. Agora que a parte criminal está sendo apurada, e os outros militares, todos os outros militares citados, ainda não se manifestaram. Inclusive, deixo aberto aqui o espaço se algum quiser me procurar para enfim, dar o outro lado, falar sobre as acusações. Esse espaço está aqui e a gente, enfim, obviamente publicaria. Rafael Soares, muito obrigado pela sua informação, pela sua apuração, e a gente vai acompanhar esse caso aqui no Ao Ponto e no Jornal Globo. Valeu, Rafael. Obrigada. Até a próxima. Tá certo. Obrigado pelo convite. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.